suspeita que a polícia tem sobre os assassinos do deputado estadual Abraão Gomes. Teremos hoje em nossos estúdios, aqui no Comando do Meio-Dia, o deputado João Silva Neto, do PMDB. Ele vai explicar por que os deputados PMDBistas não compareceram ao encontro convocado pelo governador Alberto Silva. Teremos ainda em nossos estúdios o deputado Adelmar Pereira, deputado estadual do PDS. Vamos conversar também com o deputado Sabino Paulo, do PFL. Por que os deputados, alguns querem a renúncia de Aureliano Chaves? O líder maior, Hugo Napoleão, acha que Aureliano deve continuar com a sua candidatura. Vamos conversar também com o Genésio Nunes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. O Comando do Meio-Dia volta depois do intervalo comercial com o quadro Assim Não Dá Para Ser Feliz. Daqui a pouquinho teremos deputado Sabino Paulo, deputado João Silva Neto e também o deputado Adelmar Pereira. Vamos conversar com os deputados sobre vários assuntos, entre eles sobre o atraso de pagamento dos servidores da SEPRO. Vários servidores entraram em contato pelo telefone. Eu estou aqui com uma carta aberta aos parlamentares piauienses, onde os servidores da SEPRO pedem providências. Os salários estão atrasados, a situação dos servidores não é nada boa. Vamos conversar com os deputados sobre esse assunto daqui a pouquinho. Vamos abrir o quadro Assim Não Dá Para Ser Feliz. O nome da senhora? Maria Helena. Maria Helena, a senhora mora onde? Timão. Timão? Qual é o pedido que a senhora veio fazer o comando? Eu tenho pedido um aparelho, que o médico passou um aparelho para colocar na minha perna, então ele só pode fazer o tratamento da outra quando essa estiver no aparelho. Então tem que usar um aparelho na perna? Sim, então eu não tenho condição de comprar. A senhora é paralítica desde pequena, desde nascença? Paralisia de nascença? Desde 8 anos. 8 anos. Foi vítima da paralisia infantil? Foi. O aparelho custa 498 cruzados, né? Uhum. O doutor Feliciano, da Ortopel, deixou o aparelho por 210 cruzados. Nós vamos pedir aos telespectadores para que doe esses 210 cruzados à senhora. Muito bem. Ela aguarda na portaria da emissora, que possivelmente nós receberemos a doação desses 210 cruzados. Ele já fez um desconto de mais da metade, tá? Doutor Feliciano, da Ortopel. Aliás, eu gostaria de pedir mais uma vez para que a nossa equipe mostrasse a Ortopel, a fábrica dos óculos e também a Ortopil. Vamos, em troca dessas doações, mostrar o trabalho da Ortopel, da Ortopil, também da fábrica dos óculos, que sempre tem feito doações ao Comando do Meio-Dia. Ela pode aguardar na portaria da emissora? Vamos aguardar a doação dos 210 cruzados. De qualquer maneira, fica mais fácil, né? Ah, demais. Um desconto desse aí, um descontão desse, fica mais fácil. Eu estou aqui rodeado de criança. A creche todinha aqui, uma creche timonense, uma creche comunitária. O nome do senhor? Raimundo Donato Araújo. O senhor é o presidente da creche? Deixa o tio aparecer aqui para o pessoal ver quem é o diretor da creche. Como que é o nome da creche? Maria do Carmo Vilar. Maria do Carmo. Certo. E essa creche tem quantas crianças hoje? Nós estamos na faixa de 280 a 300 crianças. 280, 300 crianças. E qual é o tratamento para essas crianças? Nós recebemos uma assistência muito grande do nosso prefeito, né? Ele nos ajuda, mas muitas coisas ele não pode ajudar a gente, certo? Também o Chico tem doado muitas coisas para nós. É uma coisa que... trabalho bonito, né? Que nós fazemos, mas não temos o apoio da sociedade, né? Que também não conhece o nosso trabalho. Por isso que o Chico pediu a gente vir para cá para pedir uma ajuda para ajudar o meu trabalho com essas crianças. Essas crianças ficam período integral na creche? Não, 2 expedientes. Né? Sai uma às 11h30 e entra outra a 1h. Mas eles recebem almoço? Recebe. Uhum. Todas essas crianças recebem o café da manhã, o almoço? Não, café não, só é a merenda. A merenda? Alguns têm café da manhã? As mães? Não, as mães dão café deles, eles já vão com a refeição pela manhã. As mães levam então, logo pela manhã? Pela manhã. Aí sai às 11? Sai às 11. Aí um outro grupo de crianças na parte da tarde? Na parte da tarde. E quais são as atividades dessas crianças na creche? Rapaz, a atividade é um trabalho que nós já estamos por 2 anos com esse trabalho, certo? Não deixar as crianças... Vou ficar quietinho, senão eu vou beliscar o bumbum daqui a pouco. Aqui, hein? Eu sou meio brabo também. É que as crianças nós queremos ocupar eles para não ter a droga, né? Que é o mais que nós combate contra a droga, né? Nós temos um trabalho com eles
É um trabalho assim de educação física, trabalho de esporte, nós fizemos com ele. E outra atividade que nós temos. A creche fica em que bairro? Bairro Pedro Patrício. Pedro Patrício. Os moradores timonenses, diante desse trabalho belíssimo que vem sendo realizado pela comunidade, poderiam fazer doações à creche. De pouco em pouco se chegam muito. De grão em grão a galinha enche o papo. Vamos aguardar as doações. Eu tenho certeza que a comunidade timonense, mesmo sendo uma comunidade pobre, fará doações à creche para que ela possa dar um tratamento ainda melhor a essas crianças. Essas são as crianças que ficam na creche, né? É. Ficam na parte da manhã. Como é que é seu nome? Nádia? Quantos aninhos você tem? 4 aninhos. Você está na escola? Tá? E a mamãe faz o quê? Ela trabalha, a mamãe? Trabalha onde? Em vez de É? E o papai faz o quê? ficar viajando. Ah, é viajante o papai. E o seu nome? Como é que é seu nome? Eliane Rodrigues de Souza. Eliane, você gosta de ficar lá na creche? É gostoso? Como que é a comida da creche? É gostosa? Comida é arroz. Arroz? Não dá pra melhorar um pouquinho, não? Não tem nenhuma carninha de vez em quando? Tem? Pra cá. E o seu nome? Vem cá. Você tá bonito, de lacinho vermelho na cabeça, hã? Elisângela Barbosa da Silva. Hã? Como é que é o nome? Elisângela Barbosa da Silva. Elisângela, tem quantos anos? 8. Você vai votar em quem para presidente? Você não vota ainda? E é gostoso ficar lá na creche? É? Vocês brincam, né? Puxam a orelha de vocês lá também ou não? Não? A minha nunca chega. Não? Não dão umas palmadas no bumbum de vez em quando vocês aprontam, não? Hã? Não, é? Ah, certo. Vamos esperar as doações da comunidade timonense. Por favor, você de Timon, ajude essa creche. Eu acho que nós precisamos de mais creches como esta para que as nossas crianças sejam protegidas. Teresina também deve desenvolver esse trabalho, as comunidades teresinenses, as comunidades timonenses, que é só assim nós teremos um tratamento melhor às crianças. As crianças que têm promessas dos políticos e que até agora continuam abandonadas nesse país. Nós temos mais de 36 milhões de crianças abandonadas. E quando a gente se depara com um trabalho tão bonito como esse, a gente tem mais a que ajudar. Vamos aguardar doações de alimento, de dinheiro, de roupa. Vocês aceitam qualquer coisa? Qualquer coisa que nos ajudar, nós aceitamos. Carlos, nesse momento eu queria te convidar, você e a equipe, para fazer uma visita à nossa creche, para ver nossa situação e como é o nosso trabalho. Ela tem 2 professores da prefeitura, né, e minha esposa que trabalha com o pré. São todos voluntários, né? Todos não, tem 2 da prefeitura. 2 da prefeitura. É, e tem 3 filhos meus com minha esposa, né, e eu com uma professora de educação física. Nós temos Tá esse bom, trabalho. nós vamos aguardar as doações na portaria da emissora. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, viu? Tá? O nome da senhora, tia? Maria Helena da Silva. Maria Helena da Silva. A senhora quer um auxílio para conseguir aposentadoria? Ela tem quantos anos? Eu tenho 64. 64 anos. Cuidado que no Brasil, se passar dos 80, é multado, hein? Ela não paga, porque não tem ninguém pagar e você montar a minha. A senhora já contribuiu com a Previdência alguma vez? Como? A senhora já pagou o INPS? Nunca... Ah, mas eu pago. Estou até devendo aquele dinheiro no rim para você pagar. Você mandou eu guardar o vivo, eu guardei. Até 3 dias você me chamou. A senhora já esteve aqui? Sim, fui muitas vezes aqui hoje. Aí você assim, quase que eu vou lhe dar para você pagar uma carta do INPS, tá bem. Aí me chamaram... A senhora meu tem o Deus, carnezinho do INPS? Tem. A senhora faz o pagamento todos os meses? É, mas agora, já que eu não tenho que me dar licença, viu, porque meu marido disse, eu sou doente, sabe? Eu trabalho, não sou danado. E a senhora trabalhava onde? Não, eu trabalho mesmo doméstico, sabe? Doméstico, a senhora eu lavo, paga o INPS como doméstico? É, eu lavo, cozinho, faço toda coisa, mas para pagar a casinha, porque eu não tenho casa minha, né? E então eu vi aqui na TV, peguei na casa do vizinho, e não sou para falar para mim vizinho, faz dia que eu vim para aqui, faz dia, muitos dias, mais de 2 Eu vou até pedir a Hebe para que não traga mais pessoas procurando aposentadoria no programa, Não, porque a senhora veja só. A senhora tem que procurar diretamente o INPS, porque nós aqui só podemos colocá-la no ar para que a senhora possa falar pela televisão com as pessoas do INPS, com os responsáveis pelo INPS, pelo setor de aposentadoria, viu, Hebe?
Não vamos mais colocar pessoas pedindo aposentadoria, porque é melhor encaminharmos ao BG, ao Ricardo Lobo, para eles darem uma decisão. Aí sim, se tiver algum problema lá no INPS, aí a pessoa pode vir aqui para fazer a reclamação. Coloca a senhora no ar aqui, a senhora está apenas falando com o Ricardo Lobo, com o BG, que sempre assiste o programa. A senhora tem que ver primeiro se a senhora tem direito, se a senhora está contribuindo, é claro que a senhora tem. A senhora vá ao INPS para saber o que está acontecendo. Se tiver alguma bronca, aí a senhora pode me procurar. No INPS. Tá? A senhora diga que foi o Carlos Moraes que mandou a senhora ir lá para ver se a senhora tem direito ou não. Se arrumarem alguma confusão para a cabeça branca da senhora aí, a senhora pega e me procura, que daí eu vou Mas falar eu já com falo o com Ricardo quem? Lobo. Com quem é que eu falo lá? Fala com o Ricardo Lobo, Ele está presente lá. lá no INAMPS. A Hebe vai encaminhar a senhora. Tá certo? O nome do senhor, tio? José Ribeiro de Araújo. José Ribeiro de Araújo. É, O senhor também quer aposentadoria? era uma aposentadoria. Estou falando? Mas eu porque... O senhor já foi ao INPS? Não, eu pago com rural. O senhor paga o Fundo Rural. E o Agora- senhor já foi ao Fundo Rural requisitar? Agora é o seguinte, é isso. Eu me operei em 85 e de lá pra cá eu venho ruim mesmo. Me operei de próstata, sabe? E nunca mais tive saúde. E então eu vim ver se consigo uma aposentadoria para mim e pedi ao senhor uma vez para eu pagar meu fundo rural, que eu O Fundo Rural, estou atrasado no fundo rural. Aí. quanto o senhor está devendo no Fundo Rural? No começo desse mês eu fui, estava devendo 73.500, aí eu dei 20, fiquei devendo 53.500, né? E o senhor já foi ao médico? O médico já deu um atestado dizendo que o senhor não tem condições de trabalhar? Me deu, o médico me operou, me deu. Deu atestado dizendo que o Dei. senhor não tem condições. O Dei. senhor levou esse atestado ao Fundo Rural? Levei. E o que o Fundo Rural disse? Não, o fundo rural, agora eu dando Qual o Fundo Rural que o senhor... lá no pertence? Marquês, Lá em Teresina? em Teresina. Em Teresina. O senhor falou com o representante do Fundo Rural de Teresina? Que é o Zé Valério. E o que ele disse ao senhor? Agora ele disse que aí eu tenho que conseguir pagar o sindicato. Ah, o senhor pagando então esses 70 e poucos cruzados, aí o senhor terá encaminhamento da aposentadoria. Exatamente. Se antes disso não posso. Então o problema do senhor já é mais fácil de resolver. É, mais Com os fácil. 70 e poucos cruzados novos, o senhor faz o pagamento E aí. e aí o senhor encaminha a aposentadoria. Pois é isso aí que tá. E eu não tenho condições, eu não trabalho. Vivo a custo da minha mulher que bate roupa e goma. O senhor mora em que bairro? Moro no Horto Florestal, lá em Ujó. No Horto Florestal. Eu gostaria que algum morador do Horto Florestal entrasse em contato com a TV Timão para doar os 75 cruzados novos. Por favor. Tem muita gente rica no Horto Florestal, pessoas de bom poder aquisitivo. Esse cidadão mora no Horto Florestal. Vamos fazer a doação dos 75 cruzados novos. Eu espero uma ligação do Horto Florestal. Nós vamos resolver os problemas agora na própria comunidade. O Comando do Meio-Dia tem uma grande audiência no Horto Florestal. A última pesquisa realizada mostra isso, uma pesquisa realizada pelo IPOP, que nós temos lá quase que 80% de audiência no Horto Florestal. O senhor aguarda aí que com certeza um morador do Horto Florestal vai doar os 70 e poucos cruzados ao senhor. Eu vim aqui por isso, porque eu estava enrascado nesse pagamento. O rapaz lá disse que se não pagar não pode encaminhar os papéis. Vamos aguardar. Você que mora no Horto Florestal, ajude esse cidadão, que é do seu bairro. Né? Cidadão que precisa se aposentar. E a gente tem que solucionar esses problemas nos bairros, porque às vezes você é vítima de um assalto em sua casa e você mesmo poderia ter contribuído para que esse assalto não acontecesse. Cidadão desse, doente, desesperado, se vê cercado, não tem condições, acaba, quem sabe, não estou dizendo que o senhor vai roubar, que o senhor não tem jeito para isso. O senhor não, mas outra pessoa pode cometer um assalto. E a vítima pode ser você. E eles vão roubar, é claro, mais próximo de onde eles estão. Eu peço, mas não roubo. Tá certo, mas estou dando um exemplo aqui. Tá. Vamos aguardar, então, os moradores do Horto Florestal. Tenho certeza que o senhor vai receber os 75 cruzados. Você é o Júlio César de Castro. Exatamente. Você é funcionário do Tribunal de Justiça de Miguel Alves. É positivo. É? E qual que é o seu problema? É o seguinte, na segunda-feira última, na madrugada de segunda-feira para terça, os muros da cidade de Miguel Alves, aqui depois de União, amanheceram todos pichados, com denúncias diretas à administração do prefeito Ivan Torres. Você está aqui então para Exatamente. fazer uma denúncia. Uma denúncia.
Então, levantaram suspeitos e entre esses suspeitos eu estava no meio. Suspeitaram de que você Suspeitaram, teria pichado entre os muros. outros, parece que entre outras 4 ou 5 pessoas, eu estava no meio. O que picharam contra o prefeito Miguel Alves? Pichações, críticas bem diretas, né? Mais ou menos assim, fala uma delas. Deixe-me ver, prefeito ladrão, Prefeito ladrão, corrupto. corrupto, trabalha, prefeito, aquele negócio todo que já é de praxe dos muros de todo o Brasil. Então, Picharam a cidade toda. não, toda não, mas uma grande parte dos muros bem visíveis, né, foi pichada. E por que o prefeito suspeitou de Bom, você? aí onde consiste o problema. A minha posição política na cidade é neutra. Eu sou funcionário da justiça, ninguém prova que eu me envolvo com político. Acontece que eu tenho pessoas, parentes meu cunhado que é ex-prefeito, que saiu agora, deixou o cargo, é o Chico Noca, que é o ex-prefeito, ele é meu cunhado. Então, eu também tinha um programa na rádio, na emissora de rádio local, a Rádio Tapuio. E eu fazia comentários, críticas à administração do prefeito. Dava espaço, como você dá aqui no seu programa, dava espaço à população para fazer as suas críticas, fazer as suas denúncias, certo? Mas, fora isso, a minha posição política ela é neutra. Eu sou funcionário da justiça que sou simplesmente o eleitor. Quais são os outros suspeitos, além de você? Olha, Donizete, eu vou te falar Carlos o problema. Moraes, Donizete Aliás, tá dormindo Carlos nessa Moraes, eu vou te falar o problema aqui e você vai raciocinar comigo. Então, deixa que na terça-feira, às 11h30, eu ia saindo do trabalho juntamente com o Dr. Delcio, que é o juiz da comarca, e o seu Tasto Torres, que é o vereador, irmão do Dr. Ivan, que é quem comanda a política em Miguel Alves, é o líder político. Então, quando eu vinha me aproximando ali da Praça da Matriz, num bar ele estava bebendo, juntamente com a polícia, mais ou menos uns 4 soldados ou 5, eu não pude observar todos. Então, quando eu me aproximava, ele me chamou e começou a me golpear. Agrediu você? Agrediu, ainda peguei um soco aqui, ainda não fiz o exame de corpo de delito, mas vou fazer agora, logo que eu sair daqui. Me agrediu. Quando eu recuei, a polícia já veio me cercando e ele dando ordem para a polícia me pegar, certo? Foi quando eu me aproximei do juiz, Dr. Delcio, e o juiz começou a interferir. A polícia fez um cerco ao meu redor e ao redor do Dr. Delcio, que é o juiz, e querendo me pegar com ordens veementes dele para me prender, para me bater. O prefeito deu a ordem? Não, o irmão do prefeito, que é irmão o seu do Tasso prefeito. Torres, que é quem lidera o movimento político e sobre as ordens dele que a polícia age hoje lá. Esse não é o primeiro caso. Então, a imprensa já constatou isso várias vezes. Foi que o juiz ali interferiu, gritou com os soldados e me levou, me escondeu na casa dele. Eu tive que sair da cidade, ainda estou foragido de lá, com ameaças de na hora que eu pisar lá eu terei que pegar uma surra só porque eu sou suspeito. Aí logo que eu fugi da cidade, eu telefonei para lá e me disseram que já estavam suspeitando de um vereador, o vereador Chico Vaz, e de uma outra senhora e outras pessoas que eu não estou lembrado. Não, eu quero que você use da sinceridade, não foi você que pichou mesmo. Não, eu não pichei. Como Agora, é que está a imagem do prefeito lá? Está mal Bom, mesmo? eu lhe digo o seguinte, eu não pichei, mas eu endosso tudo aquilo que está naqueles muros. Você acha que ele é ladrão? Não, que ele é ladrão, eu não vou te falar. Eu acho que aquele pichador, Você diz que endossa tudo que está nos muros? se eu fosse um líder político, eu descobrisse esse artista que fez aquilo ali, eu dava uma boa gratificação para ele, porque aquilo ali é o que o povo fala, agora ninguém tem coragem de ir lá falar. E eu também não iria ganhar Você nada. apanhou de graça. Você não deve, não foi o Não pichador. não fui o pichador. Você já falou com o secretário de Segurança? Já né? entrei com o advogado agora mesmo com a ação, pedindo minha garantia de vida, porque eu estou ameaçado. Eu fui quase preso, quase que... Se eles me pegam, como ele mesmo disse, era para me bater até, eu acho que até perdeu o sentido, na barba do juiz. Então eu entrei agora com o advogado, ele querendo ao secretário de Segurança que abra um inquérito, mande um delegado especial para lá, para apurar os fatos. Não é isso? Porque Tá eu tô bom, sem vai segurança. ficar registrada aqui a sua denúncia. A comunidade já passa a tomar conhecimento a partir de agora. Você já apanhou. Exatamente. Se acontecer alguma coisa contra a sua pessoa, então o culpado é o prefeito. Não é o prefeito. Eu vou pedir segurança de vida culpando o que acontecer comigo ao seu Tasso Torres, que foi quem mandou. O irmão do prefeito. O irmão do prefeito, que foi quem comandou a polícia para me bater lá. Tá entendendo? Então vou pedir segurança de vida. O advogado agora mesmo, às 4 horas, a gente vai entrar lá, vai falar com o secretário de segurança para entrar com esse documento pedindo a minha segurança. E um habeas corpus preventivo também. Tá bom. Agora o que eu queria frisar, se você me permitir, eu queria frisar o seguinte, que eu não tenho
motivos para pichar muro nem para atacar, porque eu não estou preocupado com a administração dele, coisa nenhuma. Eu acredito que ali o que reflete aqui naqueles muros é a revolta do próprio pessoal deles, que gente que que almejou muita coisa, pensando que ia ter bons empregos, boa posição, ganhar muito dinheiro, não aconteceu nada disso. Acho que aquilo ali reflete a revolta do próprio pessoal, doutor Tasco. Agora eu acho o seguinte... A prepotência, o abuso de autoridade e a irresponsabilidade da própria polícia, que não é consciente, não tem consciência do seu próprio Tá bom. Um papel. abraço para você, tá? O Muito Júlio obrigado. César de Castro. Acho que eu sou contra a pichação, mas se o cidadão está fazendo uma péssima administração, é uma maneira da população protestar e se manifestar contra a administração. Aí, então, o caso deve ser entregue nas mãos da Justiça. O deputado Sabino Paulo já chegou na emissora. Daqui a pouco vamos perguntar ao deputado sobre a situação dos servidores da SEPRO. Os servidores estão com os salários atrasados e nós vamos saber qual é o posicionamento dos deputados. Os servidores da Fundação Centro de Pesquisa lançaram uma carta aos parlamentares, uma carta aberta, fazem muitas reivindicações, pedem o pagamento dos salários atrasados. Vamos saber se os deputados também estão preocupados com esta situação. Voltamos daqui a pouco. O deputado Sabino Paulo, do PFL, que vai participar da entrevista, o comentarista político da TV Timon, Pires de Saboia. Deputado, estou recebendo uma carta aberta dos servidores da Fundação SEPRO, uma carta aberta aos parlamentares. Os servidores pintam aqui um quadro negro. Os salários estão atrasados, não têm condições de trabalho, os telefones estão cortados, enfim. A situação dos servidores é difícil. Os deputados vão tentar ajudar na solução desse problema dos servidores, porque eles recorrem aos deputados. O que o senhor teria a dizer sobre o assunto? Os servidores da SEPRO já vem desenvolvendo essa luta durante vários meses. E a Assembleia Legislativa, através de diversos deputados, inclusive com a nossa participação, tem dado o apoio irrestrito àquele grupo de servidores que, por que não dizer, congrega a intelectualidade piauiense de uma maneira geral no setor de pesquisa. A Constituinte já se manifestou em primeiro turno favoravelmente aos pleitos da SEPRO. E eu acredito que no segundo turno esses pleitos serão referendados, já que foram consignados pela grande maioria dos senhores deputados. Deputado Sabino, no primeiro turno foi aprovado que a SEPRO é uma empresa pública, é uma empresa do Estado. Como é que ficou no primeiro turno, na votação da Constituinte? Foi aprovado que o governo do Estado seria responsável pelo acervo da SEPRO. Inclusive era o responsável maior, porque ficou aquele dilema, inclusive na Justiça, quando foi argumentado pelo governo do Estado que a SEPRO não era uma empresa de sua responsabilidade. Isso a Assembleia Constituinte consignou as suas disposições transitórias e acredito que foi uma grande vitória para os funcionários da SEPRO. Mas o pessoal recebeu dinheiro em julho, daí para cá nunca mais recebeu. Como é que fica? De qualquer maneira, o governo do Estado é senhor da situação até então, já que a nova Constituição não está ainda em vigência. Nós estamos votando a Constituição com previsão de vigência a partir do dia 5 de outubro próximo. Porque, Pires de Saboia, deputado, eu vejo aqui nessa carta aberta, olha aqui, o sacrifício dos servidores, nesse momento a gente tem que colocar no ar. Apesar de todos os problemas, apesar disso, os servidores que sempre trabalharam estão ainda tentando realizar algum trabalho, lutando desesperadamente pela preservação da instituição. Mesmo com todas as deficiências, os servidores continuam trabalhando. Isso é uma luta que todo o Piauí tem acompanhado, a luta dos servidores da SEPRO. Inclusive, nós acreditamos que o seu quadro de pessoal era muito maior, restando apenas uns abnegados que estão trabalhando, inclusive, debaixo dessa situação que você está frisando, com alguns meses com seus vencimentos atrasados. Infelizmente, o governo do Estado parece que ainda se sensibilizou para a situação dos funcionários da SEPRO, entidade essa que tem tão relevante serviço prestado à comunidade piauiense, maiormente no setor intelectual e no setor de projetos
e de aferição das potencialidades do Piauí. Aqui, Pires Saboia, os servidores dizem no trecho da carta, como é possível o governo dizer que não vai demitir ninguém, se na prática demitiu centenas de servidores da Fundação CEP? O senhor tem conhecimento dessas demissões, né? Os funcionários têm sido levados a uma situação que os mesmos, se não recebem os seus vencimentos, estão abandonando, uns abandonando, outros procurando outros empregos, outros serviços. Isso resulta simplesmente de uma admissão branca, já que os vencimentos não são pagos, equivale a dizer uma admissão coletiva do pessoal da SEP. Deputado, vamos conversar um pouco agora sobre política. A candidatura Aureliano Chaves, do seu partido, como está no Piauí? A candidatura do ex-ministro Aureliano Chaves não está bem. Como, aliás, de resto acontece com todos os outros candidatos, menos um. Nós acreditamos ainda que a partir do dia 15 de setembro, quando entrará no ar um programa gratuito, no rádio e na televisão, poderá haver uma mudança neste quadro que aí está. Entretanto, isto poderá acontecer para qualquer um dos candidatos que estejam pouco aquinhados por essa pesquisa. Nós acreditamos que o ex-ministro Aureliano Chaves, merecer da sua moral, merecer da sua vida pública intocável durante longos anos, haverá de sensibilizar a opinião pública brasileira com o seu discurso, que é um discurso atual, moral, ético, que vem justamente ao encontro da grande comunidade brasileira. Deputado, desapareceu a possibilidade de ele retirar a candidatura? Não, nós acreditamos que tudo pode acontecer. Entretanto, eu acredito que nestes próximos 15 dias ou 20 dias antes justamente do programa eleitoral do produto, não deverá acontecer fato novo relativamente à candidatura de Aureliano Chaves. Eu gostaria ainda, Pires Saboia, que você falasse sobre essa movimentação dos pefelistas, mas para encerrar a pergunta para o deputado, eu quero saber, deputado, se é verdade que todos os deputados do Piauí reforçaram sua segurança pessoal em função do assassinato do deputado Abraão Gomes. Os deputados estão temendo outros acontecimentos? Eu acredito que haverá uma necessidade de um reforço, já que a segurança, em termos, não apenas dos deputados, mas a segurança de uma maneira geral está muito aquém do que se vivia no Piauí há tempos passados. Infelizmente, o crime organizado está chegando também no Piauí. O senhor entende que esse foi um crime de encomenda? Tem todas as características que levam a essa conclusão. Muito obrigado, deputado, pela participação do senhor no Comando do Meio-Dia. Pires Saboia, eu fiquei sabendo aí na boca miúda que, embora eles não levem a público, já existe essa movimentação. Pode haver racha também, porque Hugo Napoleão mantém a sua postura de apoio à candidatura de Aureliano Chaves, mas existe alguns pefelistas descontentes com o péssimo desempenho de Aureliano Chaves. Caso Hugo Napoleão não abra mais a conversa com esse pefelista, poderá haver uma debandada no apoio a um outro presidenciável? Não, apoio a outro presidenciável pode haver, sim. É até natural que haja. Porque, afinal de contas, o candidato Aureliano Chaves não decolou. Mesma coisa que está acontecendo com o do PMDB. O candidato Ulisses Guimarães também não decolou e está aí uma demonstração do governador Alberto Silva, com boa parte dos PMDBistas apoiando o Collor de Mello. Agora, dentro do PFL, pode haver casos isolados aqui e ali, que um vai votar no candidato X, outro vai votar no candidato tal, mas na realidade racha não existe. O deputado Moraes Souza, por exemplo, já está claramente apoiando o candidato Fernando Collor de Mello. Ele tem um motivo muito forte para isso. É a ligação dele com o senador Albano Franco, presidente da Confederação Nacional da Indústria, amigo pessoal dele. Ele aqui é presidente da Federação das Indústrias do Estado do Piauí, e por via da ligação com o Albano Franco, ele se decidiu pela candidatura Collor de Mello. O deputado Maurício Melo também já está apoiando Collor de Mello, o deputado Homero Castelo Branco está apoiando Leonel Brizola, mas na realidade divisão dentro do PFL não existe. O PFL está até muito unido, agora principalmente, está muito unido, pensando da mesma maneira, e com a possibilidade, agora que surgiu, da intervenção no diretório do PMDB, ou seja, o diretório municipal do PMDB de Teresina, comandado por Lau Ferraz e Reginaldo Furtado, intervir no diretório regional, por via do nacional, que aliás o Telex já chegou agora de manhã, a direção nacional do PMDB deu 5 dias ao deputado Tomás Teixeira para que ele explique a posição dele em relação a Collor de Mello.
E até porque foi feita uma denúncia, ontem estiveram em Brasília numa reunião na Executivo Nacional, o vereador Augusto Basílio, Fernando Mendes e o presidente Reginaldo Furtado. E lá eles fizeram a denúncia, levaram fitas de gravação de discursos do deputado Tomás Teixeira criticando duramente o candidato Ulisses Guimarães, levaram fitas de críticas ao Ulisses Guimarães feitas por Alberto Silva, pelo governador Alberto Silva, e a regional, a direção nacional do partido está querendo intervir. Então, se houver esta intervenção, já que o PFL tem um diálogo muito bom com o grupo liderado por Walter Reis, é muito provável que se una o PMDB, passe a fazer a oposição ao governo Alberto Silva, se una ao PFL, e aí será feita uma frente política realmente muito forte para 90. Eu acho que a coisa está por aí, assim, depois da eleição presidencial, tudo pode acontecer. E sobre esse assunto, Pires Saboia, nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. O vereador Augusto Basílio esteve no comando meio-dia, depois Tomás Teixeira, presidente do diretório regional, veio aqui, combateu as críticas do vereador. O deputado Tomás Teixeira disse que Augusto Basílio não sabe o que diz e ele foi a Brasília. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma entrevista que foi feita com o vereador Augusto Basílio. Ele disse que vai haver punição aos PMDBistas que darão apoio a Fernando Collor de Mello. Nós voltamos... Quero só um minuto aí. E a punição realmente vai haver, já começou. Hoje, por volta de 11 horas, chegou um telex na Assembleia Legislativa, eu tenho até a cópia, já peguei lá, no setor de telex, o telex da Direção Nacional dando exatamente 5 dias de prazo ao deputado Tomás Teixeira para se explicar. Mas já se sabe que a Comissão Executiva Nacional do PMDB já tem até a comissão interventora. Deverá ser presidida pelo ex-prefeito Walter Reis. E aí, será que o governador Alberto Silva será ou não expulso do PMDB? Porque o governador já afirmou várias vezes que vai manter essa posição que foi acatada no encontro realizado no Centro de Treinamento da Imater. Apoio a Fernando Collor de Mello. O governador Alberto Silva conversou durante 4 horas com o presidente do PRN e disse que não voltará atrás. E os PMDBistas do Diretório Regional querem a punição, com a consequente expulsão do governador Alberto Silva. Voltamos daqui a pouquinho. Estudos do deputado João Silva Neto. Por que os deputados do PMDB não atenderam ao chamamento do governador Alberto Silva para decidir o apoio ao candidato Fernando Collor de Mello? E também a situação dos servidores da Fundação CEPRO. O que os deputados vão fazer para moralizar a Fundação CEPRO? Os funcionários estão ligando aqui na emissora, mandando carta, estão apavorados, preocupados. Tem gente passando fome. Tem servidor que não está podendo comprar comida. Está com a tripa grossa engolindo a fina de tanta fome. É preciso ter uma decisão dos deputados, ter uma posição do governo do Estado, para que os pagamentos atrasados sejam efetuados e para que haja uma moralização na Fundação CEPRO. Daqui a pouco, o deputado João Silva Neto vai falar desse e de outros assuntos. Está aqui a Giselda Santos, que é secretária da construtora Tágira Mello, que vai falar daqui a pouquinho, viu? Que agora nós vamos chamar o vereador Augusto Basílio, que chegou de Brasília e que está pedindo punição aos PMDBistas que vão oferecer apoio a Fernando Collor de Mello, candidato do PRN. O Augusto Basílio já foi criticado pelo Tomás Teixeira no comando meio-dia e ele, em represália, foi a Brasília e quer a punição rígida dos PMDBistas que vão apoiar Fernando Collor de Mello. A Débora Balsini, a Branca de Neve, ouviu o Augusto Basílio hoje pela manhã. Coloca a reportagem no ar, por favor. Basílio, o que foi decidido nesta reunião com o executivo do partido em Brasília? Após uma reunião no Diretório Municipal, ficou decidido que nós iríamos a Brasília, juntamente com o presidente municipal, Reginaldo Furtado, e o PMDBista Fernando Mendes, para entregar à Executiva Nacional o histórico do funcionamento do governador Alberto Silva em relação ao candidato Collor de Mello do PRN. O que nós observamos na Executiva Nacional do PMDB foi uma extrema receptividade à nossa causa, exatamente a causa de intervenção no diretório regional, tendo em vista que o próprio diretório regional é que está conduzindo toda esta posição em função do candidato do PRN. Diante dessa posição do governador Alberto Silva de abandonar o PMDB e apoiar a candidatura do PRN, que pode sofrer o governador dentro do PMDB como partidário do PMDB? Exatamente este é o quê da questão. Dentro do estatuto do partido, exatamente isto é a infidelidade partidária, é a indisciplina partidária que não existe por parte do governador Alberto Silva. Nós estamos observando aí em nível nacional uma série de políticos que não procuram manter coerente as suas
seus compromissos partidários, porque é exatamente isso que o povo brasileiro está cobrando dos políticos. Nós estamos com partidos esfacelados porque não existe coerência partidária dos membros desse partido. Veja bem que o caso do Amazonas, o governador se abandonou o PMDB. O que nós estamos querendo é que o governador Alberto Silva, já que assumiu a candidatura do candidato do PRN, abandone o PMDB e deixe a sigla do PMDB para aqueles que estão interessados realmente em conduzir o PMDB no nosso estado. Será que esses partidários do PMDB já não estão tentando abandonar o PMDB e se aderir a outras siglas? Exatamente, no país, agora no Brasil, está ocorrendo esse tipo de posicionamento. São pessoas que querem viver eternamente no poder. Política, quando você entra para ganhar e para perder. Senão, os partidos não deixariam de ter sentido de existir. A necessidade é que as pessoas de um partido tenham a consciência de permanecer neste partido, quer estar no poder ou não. O que está ocorrendo com o governador Alberto Silva simplesmente é a mania do poder, das coisas grandiosas que ele sempre gosta de ter na sua cabeça, porque está longe dos interesses do povo, e quer ficar próximo de Brasília para tentar barganhar algum recurso, que eu acredito que não venha, como não está ocorrendo com as obras que ele conduz no estado do Piauí. Mas, no exemplo do governador Alberto Silva, também outros governadores, outros partidários do PMDB estão aderindo no território nacional a outras candidaturas. Como é que o executivo do PMDB vai ver isso? A executiva nacional, a partir da reunião de ontem, eu pude perceber isto, deverá tomar posições enérgicas em relação aos membros do partido que estão abandonando o apoio a Ulisses Guimarães por outros candidatos a presidente. Nós observamos que determinados governadores, inclusive a gente pode incluir aqui o governador Álvaro Dias do Paraná, simplesmente a posição dele é de cruzar os braços. Ele não está ferindo a disciplina partidária, que é totalmente diferente da executiva estadual, do qual o governador Alberto Silva é o presidente de honra e tem como deputado Tomás Terceiro seu presidente de fato, e estão fazendo no Piauí. É um absurdo esta posição do diretório estadual, do PMDB, de forçar as bases do Estado a colorir, a assumir compromissos com o candidato do PRN, que está totalmente distante da realidade do país, simplesmente tomando posições através da Rede Globo de televisão. Esses que hoje ocupam cargos dentro do PMDB, que agora apoiam a candidatura de Collor de Mello ou outros presidenciáveis, nas futuras eleições, as vindouras, não poderão se eleger dentro do PMDB? Seria essa uma medida que talvez seja executada? É exatamente isso. Nós estamos pedindo para que essas pessoas que não têm um compromisso com o partido, que deixem o partido. E fique na mão daquelas pessoas, tipo o Ferraz, tipo os deputados estaduais e outros líderes municipais, que têm interesse de conduzir o destino do PMDB em nosso estado. Há necessidade que o povo de Teresina e o povo do Piauí tome conhecimento desses fatos para que no futuro, acredito que bem próximo, no ano que vem, a coerência vai estar no lado daqueles que ficaram nos seus partidos, que vão, caso não venhamos a ser os vencedores nessa eleição, teremos oposição com muita honra para cobrar nos futuros dirigentes desse país as verdadeiras posições que vão de encontro aos interesses do povo brasileiro. Basílio, para encerrar, você acredita que essas punições venham a acontecer? Eu acredito que sim, porque foi analisado o estatuto do partido e deverá cumprir todos os trâmites legais. O diretório regional deverá estar recebendo um comunicado da Executiva Nacional a fim de se posicionar e se defender na Executiva Nacional, que deverá ocorrer na próxima terça-feira. Nós levamos uma série de documentos, recortes de jornais, fitas com entrevistas dos membros do diretório estadual que mostraram o seu posicionamento a favor do candidato do PRN, e eu acredito que isso é um material extremamente importante e decisivo para auxiliar a posição da Executiva Nacional. Aí, o governador Alberto Silva já falou sobre esse assunto novamente, disse que está amparado pela Constituição, não existe mais a fidelidade partidária na nova Constituição. Usou-se aquele argumento de que essa é uma eleição solteira, o próprio candidato do PRN vem dizendo isso constantemente nos órgãos de comunicação, e o governador disse se sentir tranquilo para apoiar Fernando Collor de Mello. Vamos ouvir aí o senador Hugo Napoleão, que se posiciona também sobre o assunto. O senador, presidente do PFL Nacional, vai dizer o que ele acha desse apoio de parte do PMDB à candidatura de Fernando Collor de Mello. E eu convidei ontem pessoalmente o senador Hugo Napoleão para participar de um programa especial
programa de 2 horas aqui, para a gente fazer muitas perguntas ao senador. O senador que nunca veio à TV Timon. Ele é meu vizinho aqui em Teresina, vizinho de porta ali no prédio Cruzeiro do Sul, e eu cruzei com o senador ontem, perguntei a ele, senador, o senhor não gosta da TV Timon? O senhor só gosta de dar entrevista para a Manchete a nível nacional? Ele participou do debate. Ele disse, não, eu gosto muito da TV Timon, é que não dá tempo. E disse que na próxima semana, na próxima vinda dele a Teresina, que ele participará de um comandão especial, respondendo a perguntas de telespectadores e falando também da sua posição sobre a sucessão do governo do Estado. Hugo Napoleão já disse a toda a imprensa de Teresina que não será candidato a governador. Quero saber se ele vai repetir aqui no Comando do Meio-Dia que ele não é candidato a governador do Estado. Aí, naturalmente, que o candidato seria Freitas Neto. Vamos ouvir a palavra do senador sobre o apoio do PMDB estadual à candidatura de Fernando Collor de Mello. Coloca no ar, por favor. Quer dizer, eu vejo não como uma adesão do PMDB do Piauí, eu creio que o PMDB do Piauí não se desfigurou totalmente, não foi todo o PMDB, eu acho que foi uma parte do PMDB, e salvo engano uma parte pequena, né? Agora, eu vejo como uma opção, enfim, acho que o povo brasileiro, claro, o povo piauiense, estão inteiramente livres para escolherem seus candidatos, e apenas lembro aos meus companheiros do PFL, prefeitos e vereadores, que nós temos um compromisso de manter a nossa coerência com o nosso candidato, que evidentemente até agora não está nas posições que nós desejamos, mas nós preferimos a nossa coerência. Nós não estamos aderindo a ninguém que esteja já indicando e despontando vitórias. Mas é um direito dele, ele quis fazer, ele fará, e isso é uma decisão íntima dele. Eu não posso comentar, senão achar que ele devia estar com Ulisses Guimarães. Eu acho que devo ficar com o candidato do meu partido. E era isso que eu sugeriria que as pessoas fizessem, sendo o povo livre para escolher quem quiser na hora definitiva. Se dentro do PFL outros candidatos não apoiarem a Aureliano Chaves, como é que o senhor, como presidente nacional do PFL, encararia isso? Mas como outros candidatos? Digamos, outras autoridades do PFL, como governadores ou outros políticos, não apoiando o candidato do partido, mas sim, digamos, a candidatura de Collor ou outro presidenciável. Bom, eu faço a mesma recomendação, quer dizer, se nós criamos os partidos foi para que eles indicassem seus candidatos. O que está havendo com alguns políticos brasileiros hoje é que eles não estão querendo uma causa propriamente, eles querem um vencedor e procuram se agarrar com aquele que está em situação melhor. Então, eu confesso com toda franqueza que isso poderá ser feito por alguns PFListas, se assim o desejarem. Nós não vamos perseguir nem punir ninguém, mas achamos tão salutar, tão mais interessante quando um católico é católico, quando um espírita é espírita, quando um protestante é protestante, professam seus cultos respeitando os próximos. É assim que eu diria, o filiado ao PFL é como um católico praticante, ou um protestante praticante, ou um espírita praticante, seja o que for. Tem que seguir a sua cultura, o seu ideal. Senador, o senhor não acha que essa atitude dos partidários do PMDB de apoiarem Collor de Mello seria uma tangente já procurada há muito tempo pelo PMDB, quando nas eleições de 86 e outras o PMDB não foi feliz? Eu não posso analisar propriamente aquilo que o PMDB está fazendo. Eu acho que o PMDB deve muito a Ulisses Guimarães, que foi um homem que durante os anos de autoritarismo exerceu uma brava resistência, que tem uma história em defesa das liberdades cívicas. E eu, se fosse PMDBista, recomendaria aos PMDBistas para acompanharem Ulisses Guimarães e não Collor de Mello. Eu, como PFLista, sugiro aos PFListas que acompanhem Aureliano. Não é porque ele esteja bom ou mal. Digamos que daqui para novembro o quadro mude. O que esses que estão aderindo hoje ao que está melhor vão fazer? Vão refluir? Vão voltar para apoiar aquele que estiver em melhores condições? Será que nós não estamos precisando um pouco mais de consciência? Eu deixo essa indagação. Não, o certo seria ver essa fidelidade, né? Mas é bom o senador Hugo Napoleão dar uma olhada mais abrangente em todo o Brasil, a saber que esses católicos do PFL não estão tão católicos assim não. Tem gente já pedindo a cabeça do Aureliano Chaves, já teve pronunciamento no Congresso, existem deputados e até senadores que querem que Aureliano deixe a sua candidatura para que o PFL possa decidir a um outro nome, porque o homem até agora não decolou. Daqui a pouco, o deputado João Silva Neto vai falar sobre
essas possíveis punições anunciadas pelo vereador Augusto Basílio e também sobre o posicionamento do senador Hugo Napoleão. Vamos conversar com a Giselda Santos, é secretária da construtora Tágira Melo, a construtora que será responsável pela construção de mais de 90 apartamentos no município de Timon. Apartamentos esses que serão financiados pela Coab. Caixa Econômica. Pela Coab Caixa Econômica. Quando será iniciada a construção desses apartamentos? Bom, os apartamentos já estão praticamente terminados. Ah, já estão prontos aqui em Timon? Vão ser entregues em dezembro. Ficam onde? Ficam no bairro Boa Vista. Bairro Boa Vista. Quanto é que está custando cada apartamento? Bom, em média hoje 29 mil cruzados. 29 mil cruzados, mas pode ser financiado? Pode ser financiado. E você sabe quanto é que fica depois de financiado? Bom, nós... Com esse juro aí sobe barbaridade. Sobe, não sobe tanto assim. A renda, é bom que a gente frisar aqui, sobre a renda do pessoal que está sendo inscrito. A mínima será no valor de 881 cruzados novos. E hoje eles estariam em torno de 240 cruzados, a prestação. O pobre não tem acesso, né? Se for um trabalhador mais... que ganha acima de 800 cruzados. Nós temos aí trabalhadores ganhando 150, 200, os trabalhadores desse tipo não podem comprar um apartamento. Realmente. Tipo bancário, né? Do Banco do Brasil, aí já pode comprar. A procura está sendo grande? Bom, nós iniciamos as inscrições hoje. Vieram 2 funcionárias da Coab do Maranhão para iniciar as inscrições. E o motivo da nossa visita aqui é para divulgar o início das inscrições. E a pessoa só pode comprar um? Não só pode comprar mais de 2 apartamentos. Só se for à vista, né? Não, tem que ser financiado. Tem que ser financiado. Tem que ser financiado. Não pode... É a habitação da Coab, então não pode ser da comercializado. Coab. Vocês são assim. apenas a Tágira Melo é apenas a construtora? A construtora, isso. Não tem nada a ver depois no setor de financiamento. Não foi a construtora contratada pela Coab. Pela Caixa Econômica Coab. Pela Caixa Econômica Coab. Tá bom, Giselda. As pessoas interessadas podem procurar a Coab onde? Na Rua 11, número 321, bairro Boa Vista. Ou, se quiserem informações, pelo fone 222-2842 ou 223-2633. Aí, Timon vai ter apartamento agora, né? Tem quantos quartos o apartamento? Um apartamento tem 2 quartos, mais a dependência de empregada, sala, banheiro social, área de serviço. E é importante frisar que vai ser um condomínio fechado. Condomínio fechado. Daí, pediram para Timon mudar, está mudando. Vai ter apartamento já, né? Tá certo. Vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo, o deputado João Silva Neto, do PMDB. Voltamos daqui a pouco. Deputado João Silva Neto, do PMDB. Falar sobre vários assuntos com o deputado. Vamos falar sobre a Fundação CEPO, para saber qual que é a opinião do deputado. Tem funcionário ligando para a emissora, chorando copiosamente ao telefone, pedindo pelo amor de Deus para que seja feito o pagamento, porque tem gente passando fome. É um absurdo o que está acontecendo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a Fundação CEPO. Eu quero uma posição do deputado do PMDB. Para a gente continuar no calor da discussão sobre a punição dos PMDBs que estão apoiando o Fernando Collor de Mello, eu gostaria que o senhor se posicionasse sobre a entrevista concedida pelo vereador Augusto Basílio e também pelo senador Hugo Napoleão. O senador disse que os pefelistas estão firmes na candidatura de Aureliano Chaves. E o Augusto Basílio pediu aí a punição, que é a expulsão do governador do PMDB, que é punir aqueles que vão oferecer apoio a Fernando Collor de Mello. O que o senhor tem a dizer, deputado? Em primeiro lugar, eu acho que o PFL só não está com a Aureliano. Aqui no Piauí você vê deputados que estão com Collor de Mello, estão com Brizola e com outros candidatos. E uma minoria com Aureliano Chaves. Não é verdade do meu caro amigo, eu tenho o maior apreço, meu amigo pessoal Hugo Napoleão, de que o PFL está fechado com Aureliano. Não está. Eu acho que esses PFListas deveriam ser punidos pelo partido também. Não, eu acho que não, porque essa eleição é uma eleição atípica, é uma eleição diferente das outras. Há 30 anos que o povo brasileiro não vota para presidente da República. Então a ânsia é um desejo maior de votar para presidente. Quem nunca votou na vida quer votar pela primeira vez. Então, primeiro, a eleição é solteira. Ela é divorciada das outras eleições de deputado federal, de governador, de senadores. Uma eleição sozinha, uma eleição escoteira. É difícil, não é fácil você controlar o interior. Primeiro, os partidos não irão fazer campanha política no interior para presidente. Em primeiro lugar, porque não tem dinheiro, os partidos não têm condições.
E sobre a punição do governador Alberto Silva dentro do PMDB? O senhor viu Augusto Basílio aí, foi a Brasília, disse que vai existir a punição aos PMDBistas que coloriram. Olha, eu não concordo com isso, porque eu acho que é querer cada vez mais aumentar o fosso existente entre as duas alas do PMDB. Entre o que se chamava o PMDB da Prefeitura e o PMDB do Palácio, que nunca devia existir isso, que isso foi criado na eleição de prefeito. O partido é um só. Então é rachar de vez e dividir o PMDB para nunca mais juntar, que eu não concordo com isso, porque a minha luta é para unificar o partido. Nós estamos incorrendo no mesmo erro que incorreu o PFL da vez passada. O senhor acha que é possível ver juntos novamente o Alferraz, Heráclito Fortes e Alberto Silva? Eu acho que se houver ideais comuns, se houver interesse comum de que o partido fique unido para disputar a eleição maior, o fato maior para o PMDB do Piauí hoje não é eleição de presidente de república. O fato maior é a eleição de 1990. Eu duvido que no interior tenha algum PMDBista que queira rachar o PMDB por causa de uma eleição de presidente. Eles querem unir o PMDB por causa da eleição de governador do estado. Você deve se lembrar que na eleição passada, a presidente da república, o senhor Lucídio Portela ficou com o Paulo Maluf. O senhor Hugo Napoleão ficou com o Tancredo Neves, que já estava vitorioso no colégio eleitoral. Era uma eleição indireta. O que é que aconteceu? Nunca mais juntou-se Lucídio e Hugo Napoleão. Sobrou para o PMDB, doutor Lucídio formou conosco e nós ganhamos o governo do estado. Será que nós, PMDBistas, já esquecemos essa eleição? Estamos agora incorrendo no mesmo erro. Divide o partido para presidente da república, separa para nunca mais unir em 90. O que é que vai acontecer? Uma das duas alas que sobrar vai se unir com o PFL. Será que quem gosta do PMDB quer isso? Será que o interior inteirinho quer isso? Deputado, Tem alguém, um minuto, será que tirar o governador do PMDB, o PMDB não murcha? Murcha sim, fica pequeno sim. Quer ou não quer, o governador tem uma boa parcela, uma grande parcela dentro do PMDB. Ele arrasta muita gente com ele. Se tirar também a outra fracção, se separar, levar para lá o UOL, levar Heráclito, dividindo o PMDB, quem é o que se enfraquece? É o PMDB. Eu estou vendo aí o senhor defender com veemência a decisão do governador Alberto Silva e abominar também as críticas do vereador Augusto Basílio e de outros políticos do diretório municipal. Mas o senhor não foi ao encontro lá no Centro de Treinamento da Emater. Por que o senhor não compareceu ao encontro? Perfeitamente, eu sou um democrata. Eu respeito a posição, a decisão dos outros e gosto que respeite a minha também. Vamos começar. O governador Alberto Silva, no episódio de Brasília, no episódio da Convenção Nacional, onde quem errou foi o PMDB, foi o doutor Valdir Pires, que radicalizou, não querendo que aqueles que acompanhavam Sarney fossem no palanque do doutor Ulisses. Então aí o governador já está excluído do culto. Eles foram impedidos de que o governo, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Eu também não iria, se eu fosse expulso de cima de um palanque. É como a gente querer ser louco por uma mulher, querer ela e depois ela fica enxotando a gente chorando atrás. Não dá certo, não é assim. Né? Primeiro episódio verificou-se em Brasília. A culpa foi do próprio PMDB, do nosso candidato a vice-presidente, doutor Valdir Pires, que rejeitou o pessoal dos moderados. Ora, você vê uma liderança como Iris Rezende, que já provou que tem 480 mil votos em Goiás. O maior líder de Goiás é Iris Rezende. Se tivesse juízo, o vice-presidente do nosso partido, do doutor Ulisses, seria o doutor Iris Rezende. Por quê? Porque juntava o partido, unia o partido. Os dois grupos, partido grande é isso, tem várias facções. Agora é preciso que as facções tenham cabeça, tenham sangue frio, não se alterem para não dividir. Mas por que o senhor não foi ao encontro e os outros deputados do PMDB também não compareceram? Muito bem, vamos falar agora disso. Nós não fomos ao encontro lá da Emater justamente para deixar a sua excelência o governador completamente à vontade. Nós já tínhamos pessoalmente o nosso voto pessoal decidido em televisão, em discurso, em jornal, de votar no doutor Ulisses Guimarães. Não, agora o senhor coloriu também. Então, não. Então, o que é lá? Lá era um encontro em que todo o partido reuniu a maioria. Então, quer dizer, todos sabiam que ia ser Collor de Mello. Então, para não ser indelicado, para não ser grosseiro, para não contestar o governador, chega lá e dizer, vamos votar no doutor Ulisses. Nós achamos que não ficaria bem para nós e nem para o governador haver uma contestação no dia daquela festa. Agora, fomos mal interpretados, fomos mal julgados.
O senhor continua com a candidatura de Ulisses É Guimarães? o meu voto pessoal. O meu voto pessoal é do cidadão Ulisses Guimarães. É uma escolha pessoal minha. Eu não simpatizo com o Collor de Mello. Eu acho que o Fernando Collor de Mello não é o melhor candidato para o Brasil. Eu tenho uma simpatia, olha, se eu não votasse no doutor Ulisses Guimarães, sinceramente, sabe em quem eu ia votar? No seu Guilherme Afife Domingos, que é um verdadeiro show. Você viu agora na televisão, ontem, no palanque eletrônico, que transmite uma segurança ao eleitor. Ontem foi o Roberto Freire. Não, antes de ontem. Foi o Roberto Freire, antes de ontem. Mas eu, por uma questão... o meu voto pessoal é do doutor Ulisses. Agora, o senhor é sobrinho do governador. Perfeitamente, eu não sou contra o governador, eu absolutamente... O senhor não entende que ele está magoado com o senhor, por ser PMDBista, sobrinho dele, tem ligações estreitas com o governo, sempre teve ligações com o governo, de repente o senhor diz que vota no Ulisses Guimarães, sendo que o desejo dele seria de que o senhor colorisse. Mas aí é o tal negócio, nós estamos respeitando, eu pelo menos dou razão ao governador no episódio, ele tem todo o direito, ele tem toda a razão de não votar no doutor Ulisses. Eu acho, é uma questão pessoal minha, de você fazendo uma análise do episódio de Brasília. É aquele negócio, Carlos, o que a gente não quer pra gente, a gente não quer pros outros. Nenhum de nós, companheiros, se estivesse no lugar do governador, sendo enxotado do partido, não ia votar no doutor Ulisses. Foi o caso deles, o Carlos Santana, amicíssimo do Heráclito Forte. Ministro da Educação, não vai votar no Ulisses Guimarães. O senhor não se inclui entre esses que foram preteridos? Não, eu acho que a coisa não deve ser por aí. Eu acho que a democracia ela deve ser exercida como ela é, que dá o direito ao cidadão de votar livremente em quem quiser. Eu acho isso. Mas outra coisa, nós PMDBistas, para preservar uma união que a esta altura já estou vendo muito difícil, essa palavra que foi gasta muito nesses dias atrás, reaglutinação, que ela já está enfraquecendo, já está quase que nesse clima que está aí, que é impossível, mas que eu ainda vou lutar até os meus últimos dias dentro do nosso partido, com minhas forças ainda quando eu as tiver, de lutar para não deixar o partido quebrar, porque eu vejo, se tem alguém que vê através dessa cortina de fumaça que está aí, o desfacelamento completo desse partido se rachar, sou eu. Se tem alguém que não deseja ver o PFL de volta no governo, sou eu. Porque nenhum colega, nenhum correligionário do interior quer isto. Deputado, eu estou vendo assim, o senhor está falando com firmeza sobre essa questão, mas eu vejo o seguinte, o senhor defende os chamados moderados, e o governador Alberto Silva foi incluído entre eles, defende os moderados, mas se inclui entre os progressistas do PMDB que defendem o Ulisses Guimarães, a candidatura de Ulisses Guimarães. O senhor vai ficar do lado de Ulisses Guimarães, do lado dos PMDBistas chamados progressistas, mas defende a decisão de Alberto Silva e acha que esses PMDBistas foram preteridos naquela decisão de que os moderados teriam que ficar de lado. Se não querem apoiar o Ulisses Guimarães, então vão para lá vocês. Qual que é a decisão do senhor? O senhor é moderado ou o senhor é progressista dentro do PMDB? Você vê o seguinte, onde está Tasso Gereissati? Tasso Gereissati, no começo do governo, foi escolhido para ser ministro, foi vetado pelo doutor Ulisses. Ele, para o doutor Ulisses, não servia para ser ministro da Fazenda. E agora serve para votar no doutor Ulisses? Quer dizer, nós mesmos, estando dentro do PMDB, nós temos que ter a coragem, a dignidade de dizer a verdade, de ser coerente com os fatos. Não é porque nós estamos no partido, somos do partido, e também não vamos ter a coragem de dizer as coisas que estão erradas e que estão certas. O caso do governador Tasso Gereissati, por que o Tasso não vota no Ulisses Guimarães? Porque o doutor Ulisses o vetou para ser ministro. E agora ele não pode votar no doutor Ulisses. Ele é do PMDB. Isso é no Brasil inteirinho. Lá no Paraná, Álvaro Dias. É no país inteiro. Isso aqui não é anomalia do Piauí, não. Agora o PMDB do Piauí, uma ala com a boca aberta aqui, a outra com dois leões querendo comer um com o outro. Onde nós vamos ficar? Nós vamos para o intervalo comercial e depois do intervalo eu quero falar com o deputado sobre a Fundação CEPRO. Situação calamitosa que os servidores da CEPRO estão vivendo, recorreram aos deputados. Eu quero saber, depois do intervalo, qual que é a opinião do senhor sobre esse assunto. Pois não. Voltamos. João Silva Neto, os servidores da Fundação CEPRO estão pedindo socorro, estão pedindo, pelo amor de Deus, aos deputados que tomem uma providência. Os deputados devem levar a plenária essa situação na segunda-feira, porque a carta foi entregue a todos os deputados, a carta aberta aqui aos parlamentares. Tem gente passando fome, deputado. O senhor vai se manifestar sobre o assunto? O senhor acha que eles devem receber os salários atrasados até que se defina a situação da Fundação CEPRO ou não? Eu acho que sim.
porque são pais de famílias que têm suas obrigações para com seus filhos no colégio, para com as alimentações de sua família, e é uma situação hecatômbica, catastrófica, você ser funcionário de uma fundação dessa e deixar de receber dinheiro. Esse caso está na justiça, mas eu acho que nem por isso devia cessar o pagamento. Ou então que se resolvesse de vez, levasse os funcionários, receber suas obrigações trabalhistas e tomar o seu rumo. Porque não pode estar dando um verdadeiro banho de martírio nesses funcionários. É uma situação inquietante e lamentável, e eu acho que deve ter uma solução, porque nós não podemos ver com que os nossos irmãos, com que os nossos companheiros do Piauí sofram terrivelmente um sacrifício desde já numa época dessa, quem tem um salário já é irrisório para se viver, quanto mais quem não tem nenhum. Numa situação difícil, eu digo porque eu senti na pele isso há meses atrás, quando a empresa a qual eu pertenço, em Brasília, a IBTU, estava acabando. Eu fui lá e vi o desespero dos meus companheiros, dos meus colegas, as mulheres chorando no corredor, já quem tinha mais de 50, 60 anos de idade, estava no desespero, não sabia fazer o que agora, meu Deus. Como é que nós vamos mandar os filhos para o colégio? Como é que nós vamos comer? Como é que nós vamos viver? É um desespero que eu não desejo para ninguém, porque eu já passei por ele. Os deputados deverão usar a tribuna para falar desse assunto. Devemos sim, devemos não só, como procurar também, juntamente com os funcionários, juntamente ao governo ou à justiça, seja onde for, para ter uma solução deste caso. Eu acho que para isso é que serve o político. Muito obrigado, deputado. E nós vamos dar continuidade a esse caso da Fundação CEP. Amanhã eu quero falar com os funcionários, quero ouvir mais deputados para saber se o pagamento atrasado será ou não efetuado. Vamos até procurar ouvir o governador Alberto Silva também, que ainda não foi extinta, ainda não foi tomada nenhuma providência sobre a Fundação CEP, e os funcionários estão com os seus salários atrasados. Genésio Nunes está aqui para falar sobre os trabalhadores da construção civil. Tem gente em greve ainda, Genésio Nunes? Especificamente nesse momento, não tem ninguém em greve na construção civil. Hoje nós aqui para falar sobre o início de nossa campanha salarial, que começa oficialmente hoje. Nossa data base de novembro, e temos que começar a campanha salarial 60 dias antes da data base. Hoje à noite nós temos a Assembleia Geral do Sindicato para aprovar a pauta de reivindicação, que está aqui, passou para vocês, a pauta de reivindicação dos trabalhadores. É uma pauta contendo 35 cláusulas, na qual nós colocamos desde a questão salarial até todas as condições de trabalho que operam da construção civil. Ô, Evaldo Sirico, quero saber de você, Evaldo. Genésio, você me chamou de Donizete agora há pouco também? Desculpa aí. Viu, Genésio? Onde que os trabalhadores deverão se reunir? Os trabalhadores deverão se reunir onde para discutir essa pauta de reivindicação aqui? Força Operária, órgão informativo do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Imobiliário de Teresina. É uma pauta... Olha, todas essas aqui são reivindicações. Você acredita que elas serão cumpridas? Olha, Carlos, a pauta é extensa, tá entendendo? Agora, a maioria dessa pauta já consta na convenção atual, que vigorou de novembro de 88 vai vigorar até outubro de 89. Então, a grande parte dessa pauta já consta na convenção atual, certo? E algumas questões que a gente acrescenta aqui são questões que estão na lei, outras questões de ampliação da lei, e acreditamos que, contando com a acessibilidade dos patrões dos sindicatos, possa aprovar essa pauta toda. Ela não está além daquilo que os patrões podem conceder, porque os lucros deles, apesar da crise, eles têm garantido um lucro muito grande. Então a gente precisa que eles dividam um pouco esse lucro com os trabalhadores, certo? Por isso que nós estamos aqui propondo essa pauta de reivindicação. E teve uma empresa aí que viveu uma greve recentemente, os trabalhadores voltaram já às suas atividades. Nós tivemos uma greve aí de cerca de 600 operários na Servais, que passou 11 dias em greve, certo? Tivemos também essas semanas em Guadalupe uma greve de 2 dias, tá entendendo? É a prova da insatisfação dos operários com a situação de vida hoje. E se os empresários não apoiarem essas cláusulas colocadas aqui nesta pauta de reivindicações, vocês pretendem iniciar o movimento grevista? Olha, quando a gente prepara uma pauta de reivindicação, a gente tem que estar preparado para conquistar essa pauta de reivindicação. E uma das questões é exatamente preparar os operários para a greve, certo?
nós já estamos discutindo com os operários essa possibilidade, sabemos da intransigência do sindicato patronal e nós vamos discutir em todas as instâncias. Agora, só que a greve só virá após esgotadas todas as negociações. Caso não se chegue a um acordo, aí sim, aí os operários com certeza entrarão em greve e nós entraremos com dissídio coletivo. Quando que será a Assembleia, Genésio? Olha, nós temos a primeira Assembleia hoje, que é a aprovação dessa pauta, porque essa pauta aqui foi formulada pela diretoria do sindicato. Temos hoje a aprovação dessa pauta e amanhã, a partir das 9 horas, a gente entrega ela aos sindicatos patronais, que são 3 sindicatos patronais, e a Delegacia do Trabalho para que convoque a mediação nessas mesas de negociação. E aí a gente vai discutindo essa mesa até o final de outubro, onde será aprovada ou não a pauta. Caso não seja aprovada até o dia 25 de outubro, a gente com certeza entrará com dissídio coletivo e, consequentemente, em greve da categoria. Tá bom, muito obrigado, Genésio, pela sua presença no Comando do Meio-Dia. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco vamos conversar com outro deputado, Adelmar Pereira. E vamos falar também sobre as pistas da polícia no crime do deputado Abraão Gomes. Eu conversei com o Vital Araújo, que é o superintendente da Polícia Civil, e ele me disse que a única pista, a pista mais evidente, foi a apreensão do Fusca amarelo. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Comando do Meio-Dia. Em nossos estúdios, o deputado estadual do PDS, Adelmar Pereira. Antes de falar com o deputado, só quero colocar os telespectadores. Conversei hoje, demoradamente, com Vital Araújo, superintendente da polícia, e ele me disse que tem o Fusca como pista para chegar aos criminosos do deputado Abraão Gomes. Agora, eu acho que somente através do Fusca será muito difícil chegar aos criminosos. O governador disse que colocará até helicóptero. Eu acho que vai precisar bem mais que helicóptero para poder fazer investigações, mesmo porque esse não é o primeiro crime insolúvel. Temos vários outros crimes que a polícia até agora não conseguiu desvendar. O crime do Helder Feitosa, que é sempre estampado nas páginas dos jornais, até agora está sem nenhuma novidade. Troca-se delegados, continua-se as investigações e não se descobre absolutamente nada. Eu não sei o que a polícia tem que fazer. Na Inglaterra, existe equipamentos moderníssimos, é possível descobrir um criminoso até por um fiozinho de cabelo. O Brasil também poderia ter esses equipamentos, mas não existe a preocupação dos políticos em fazer esse investimento no setor policial. Tem essa aí da impressão digital, que é a mais comum no Brasil, mas dificilmente se descobre um criminoso pela impressão digital. No caso de estupro, a Inglaterra descobre até por uma gotinha de esperma, chega-se ao criminoso, ao estuprador. É uma coisa assim revolucionária. Agora, quando é que o Brasil vai ter esse país do terceiro mundo? Está muito aquém de todo esse aparato para chegar aos criminosos. E não é somente no Piauí que existem crimes insolúveis. Nós vimos recentemente a Rede Globo mostrando que tem 40 mil criminosos soltos na cidade de São Paulo, andando livremente pela cidade de São Paulo. E a polícia não pode fazer absolutamente nada. Vou fazer amanhã uma enquete para saber se a população é a favor ou contra a pena de morte para crimes como esse do deputado Abraão Gomes. Os presidenciáveis já estão se abrindo um pouco mais, porque são contra a pena de morte por princípios religiosos, porque sabe que a igreja pode depois contestar, mas sabe perfeitamente que a maioria da população é a favor da pena de morte no Brasil. Eu vou ouvir a população para saber sobre a pena de morte. Paulo Maluf, do PDS, já se abriu um pouco. Olha, eu acho que tem que se fazer um plebiscito, a população tem que decidir. Eu já vou mais longe, viu? Eu acho que tem que botar as prisões agrícolas, é o melhor caminho. Eu não sei ainda se existe essa mobilização dos deputados do estado do Piauí para se criar a prisão agrícola. Temos uma aí, teria que ter até o policiamento do Exército. Eu acho que o governo poderia ter essa decisão de haver o policiamento do Exército. 100 soldados para cada 100 presos, fazer trabalhar das 5 da manhã às 8 da noite, para render alguma coisa para esse país. Tentou fugir, metralha. Mata, perde todos os companheiros, que acaba essa história. Eu não sei se a pena de morte seria o caminho. O senhor é a favor da pena de morte para crimes como este, do deputado Abraão Gomes, deputado Adelmar Pereira? Na realidade, eu não sou a favor da pena de morte para crime como esse, porque inclusive nós não sabemos a origem, o que houve, como é que está a situação. Mas de linhas gerais, a gente ficou muito consternado com essa situação, mas na parte legal, na parte técnica, eu sou contra a pena de morte, por uma razão muito simples. Porque, tecnicamente,
eu sou mais favorável é que se procure, porque identificar as causas da criminalidade, as causas da violência. No meu entender, a violência ela tem duas principais causas que precisam ser atentas. É a subnutrição, a marginalização e dois fatos devem ser observados além disso, que é o fato do próprio crime em si. Então o crime em si, ele precisa ser estudado, analisado, para que se chegue à conclusão. Porque acredito que no momento que o criminoso for pagar a sua pena, na prisão, seja como for, eu tenho a impressão que a tendência é diminuir a criminalidade. Um dos fatos que eu considero que estimula a criminalidade é exatamente a impunidade. E na nossa região, na nossa situação, eu acho que nós estamos muito aquém, nós estamos realmente desaparelhados. Tecnicamente nós estamos aparelhados. Nós inclusive colocamos na atual Constituição um dispositivo em que o Estado fica na obrigação de criar uma academia de polícia civil. Porque nós entendemos que muitos desses crimes que têm ocorrido aqui no estado do Piauí estão sem solução por um problema mais técnico do que qualquer de outra ordem. Por exemplo, nós vamos analisar que o crime ele funciona como se fosse um quebra-cabeça. Se falta determinada parte daquele crime, daquela história, dificilmente já se toma outra pista, já se vai para outra pista. Esse crime mesmo do Abraão, eu sinceramente eu assisti à autópsia do deputado e sinceramente fiquei impressionado porque no tórax, o tiro de escopeta, que é o que mais foi chamado a atenção, não existia a quantidade de sangue suficiente que pudesse levá-lo à morte. Outra coisa, aquele excesso de tiros, aquela quantidade de tiros, podem muito bem levar a uma situação diferente, ou vamos dizer o seguinte, parece ser não um pistoleiro profissional, mas ser um indivíduo diferente, porque a gente acredita que o pistoleiro profissional, ele dificilmente vai atirar 2, 3, 4 vezes, porque ele é um técnico no assunto. Então aquele excesso de tiro dá a entender que tenha sido alguém diferente do profissional. Bem, mas para pegar essas características todas, eu acredito que a academia de polícia é que devia ser o órgão, o lugar onde se pesquisasse, se analisasse, porque no momento em que se começa um rumo diferente, dificilmente vai se chegar ao final. E acredito que no momento que haja as punições, eu tenho a impressão que a criminalidade deve diminuir. Por isso sou contra a pena de morte, porque muitas pessoas que poderiam evitar a criminalidade, eles estariam na criminalidade pela impunidade. E outra coisa, a gente sabe que às vezes o crime tem um problema técnico, tem um problema inclusive de ordem da própria formação da pessoa. E muitas vezes a pessoa, ele pode muitas vezes ser levado a praticar determinado crime, não porque ele queira ou esteja naquela situação, mas tenha sido levado por situações totalmente anormais da sua personalidade, da sua formação. No momento em que o governo vai atingir essas causas que deformem a personalidade do indivíduo, a gente acredita que essas coisas podem mudar. Então, com a técnica perfeita para coibir o crime ou para desvendar e punir o culpado. E mais, uma alimentação, um combate à marginalidade, um combate à fome, ao desemprego, à desestrutura familiar, eu tenho a impressão que seria uma outra causa. E não adianta, por exemplo, o indivíduo estar com a febre e você dá só o melhoral. Não adianta você matar aquele indivíduo, porque outros indivíduos haverão de estar na mesma situação que ele. Então não adiantaria, por exemplo, a pena de morte que mataria. Você levaria a pena de morte àquele cidadão. Mas acontece que a fábrica estaria formando outros cidadãos e levaria a mesma situação. Daqui a pouco. Nós vamos ao intervalo comercial. Gostaria de saber do deputado Ademar Pereira, através dessas pistas divulgadas até agora pela polícia, através das pistas, não da única, foi a apreensão de um Fusca amarelo. Se na opinião do senhor será possível chegar aos criminosos, ou o senhor acha que esse crime vai entrar por rol dos insolúveis? Nós voltamos depois do intervalo comercial. Meio-dia especial de sábado será apresentado ao vivo do Clube Alvorada daqui de Timon. Nós estaremos transmitindo ao vivo lá do Clube Alvorada. As pessoas que queiram assistir o Comando Meio-Dia Especial podem começar a chegar a partir das 11 horas no Clube Alvorada. Continuamos conversando com o deputado Ademar Pereira, do PDS. Deputado, o senhor teve essa preocupação já e pedir na Assembleia Legislativa a criação desta academia de polícia e naturalmente que para apresentar algo desta maneira o senhor se informe, toma conhecimento e está preocupado com a onda de crime que vem acontecendo no Piauí, exemplo de outros estados brasileiros. Mas eu gostaria, antes de fazer essa pergunta ao senhor sobre a academia, sobre a posição dos deputados, a pergunta que eu fiz antes do intervalo, se o senhor acredita que através dessas pistas
a polícia possa chegar ao criminoso? Não, ao criminoso só se chegará se for através de pistas. Estas pistas, essencialmente, eu não posso dizer, porque eu não conheço em detalhes a coisa, eu não sou criminalista, eu sou médico, né? Eu sou médico. Apenas isso é que eu digo, é que com a Academia de Polícia Civil, nós vamos ter um pessoal altamente qualificado que, de posse de pistas, nem que tivéssemos, vamos dizer, que abríssemos o concurso para a academia, o vestibular para a academia, nem que tivéssemos, vamos dizer, 20 ou 30 peritos dentro de toda a Polícia Civil do Estado do Piauí, mas que fossem 30 indivíduos altamente capazes. Agora, isso, é claro, depende de uma disposição de governo. Teria que aparelhar o Instituto Médico Legal. Nós vimos lá no Instituto Médico Legal a deficiência de material que existe, a deficiência técnica que existe. Então, eu acredito que precisa que o governo olhe não só por um aumento de contingentes. Eu acredito que não é nomeando policiais civis, agentes civis, não é simplesmente aumentando o contingente militar. Eu acredito que precisa a gente pôr dentro de tudo isso um pouco de técnica, de cabeça, de juízo. Se nós analisarmos e estudarmos em profundidade todas as técnicas e as táticas necessárias para o desvendamento do crime, isso só pode ser feito através de uma escola de nível que possa realmente aparelhar tecnicamente o nosso pessoal. Quer dizer, no dia que houvesse um crime, o pessoal chegaria, cercaria toda a situação e a partir daí começaria a analisar até chegar à origem. Além desse pedido da academia, qual tem sido o posicionamento dos outros deputados? O senhor entende que eles estão mais preocupados em votar aposentadoria para ex-governadores ou também mostram preocupação com relação a essa violência que vem acontecendo? Não, eu quero aqui assumir a defesa espontânea dos meus colegas, dos meus companheiros deputados. Todos estão altamente preocupados com o problema da criminalidade. Se nós pegarmos a Constituição, nós vamos encontrar que há preocupações em se remunerar melhor a Polícia Civil, há emendas dentro da Constituição em que se eleva os níveis de delegado, há dentro da Constituição em que se coloca privaticidade de delegado, por exemplo, para bacharéis em direito, e há uma série de medidas que se tomou nesta Constituição para se instituir um novo Estado de Direito a partir de 5 de outubro, no sentido de dar uma melhor proteção à comunidade como um todo. Os nossos companheiros deputados estão realmente preocupados porque, inclusive, nós somos parte dessa sociedade, dessa comunidade que se sente estupidamente agredida quando acontece um crime que não se desvenda. O senhor Manufou ou não? Ainda não. Vai votar em Paulo Maluf? Pertenço a uma coligação do Estado. Foi vitoriosa em 86. Portela é Maluf. PDS, PMDB, e dessa coligação que eu participo, ela está apresentando hoje 5 candidatos a presidente. O Maluf, que é do PDS, é da coligação. Ulisses, que é do PMDB, da coligação. Temos o Afif Domingos, que é do PL, que pertence também, está participando do governo atual do Estado, da coligação na qual participamos. E tem também o PDC. Então, e tem o PSDB com o senhor Mário Covas, que também pertence. Então, nós temos hoje 4 candidatos a presidente. E eu estou esperando que esses 4 candidatos se definam através do programa gratuito para que eu possa definir. Eu acho que qualquer um que eu ocupar nisso aí, eu estou sendo coerente com o ponto de vista. O senhor não vai ser fiel ao partido? Seguir o líder maior, Lucílio Portela, que é Maluf. Não. Eu acho que deve existir essa fidelidade, o senhor deveria ser único e exclusivamente, oferecer único e exclusivamente o apoio. O problema que nós temos observado... Discute muito da fidelidade agora, exato, né, nesse episódio. Exato. Do PMDB, mas o problema é que a gente tem observado que tem havido muitas modificações. Por exemplo, já se fala que o PFL, através de Aureliano Chaves, há uma possibilidade do Aureliano abandonar a campanha, a sua candidatura. Há uma possibilidade, inclusive, do próprio Mário Covas passar a vice-presidente de Ulisses Guimarães. Eu sei lá se daqui para diante o Maluf pode ser vice de alguém também. Então eu prefiro que essas coisas se definam após os registros de candidatura, após 15 de setembro, quando eles irão enviar suas propostas através do programa gratuito de televisão. E então, a partir daí, qualquer um dos 4 que eu escolher, eu estou bem porque eu estou dentro da coligação. Muito obrigado, deputado, pela presença aqui no Comando Meio Dia. Nós vamos ficando por aqui e anunciando mais uma vez que no sábado, no Comando Meio Dia Especial de sábado, estaremos falando ao vivo do Clube Alvorada de Timon. As pessoas interessadas em assistir o programa do Clube Alvorada podem chegar a partir das 11 horas da manhã. Nós teremos o Parque Alvorada, que foi o vencedor da semana passada, contra o Itararé. Cada bairro deve trazer o homem mais feio, deve trazer a mulher mais bonita, o melhor grupo musical, o melhor cantor, o melhor grupo de dança. E nós teremos na mesa julgadora a Miss Maranhão. Nós voltamos amanhã com o comando. Um abraço a todos e até amanhã.